Reportagem do Drops de Jogos desmontou a má gestão na Tectoy no lançamento do PC portátil Zinix. Vamos falar diretamente aqui com o editor lá do Drops de Jogos, o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro Zambarda, que é editor do Drops de Jogos e também colaborador nosso aqui no Meteoro. Vamos lá, Pedro. Fiquei até 2 da manhã escrevendo isso aí ontem, mas o texto já estava pré-pronto, eu precisava editar umas coisas nele. Assim, Sofia, uma história cabeluda, eu tô sabendo há alguns meses, e assim, a imprensa de games é muito mansa e eu me incluo também um pouco nessa, porque, bom, os colegas nem deram a notícia, né, mas a gente ainda deu uma canja pra Tectoy, porque a gente podia ter soltado isso no meio do lançamento. Mas aquela coisa, não tinha também os documentos para comprovar e tal. E aí algumas pessoas leram o título da matéria e falaram para mim, mas Pedro, não tem nenhum crime na matéria, mas a matéria explica muito porque deu tudo errado. Bota na tela, Sofia. Exclusivo, responsável pelo fiasco do Zinix, a dona da Tectoy tem 3 empresas em endereços iguais e empresas que atuam em ramos diferentes. A apuração exclusiva do Drops de Jogos mostra os bastidores da empresa que já foi mais querida em outros tempos pelos brasileiros. Eu briguei muito por esse abre da matéria, porque eu vou explicar para vocês o motivo. Ela começa com uma aspa. Valdeni, apague agora a sua conta no X, diz um empresário com voz dura em uma reunião tensa na sede da Tectoy em São Paulo. A reunião entre Valdeni Rodrigues, o CEO da empresa, e o seu irmão Gilberto Rodrigues Novaes foi descrita como tensa e definitiva. Sofia, eu conversei eu mandei mensagem pro Gilberto Rodrigues Novaes, tá? Ninguém nega esse diálogo, tá? Tem testemunha, tem um monte de gente que viu exatamente como eu escrevi aqui. E eles tiveram esse diálogo por conta da matéria que eu escrevi sobre os tweets do Valdeni atacando a China, atacando as feministas e atacando o filme Ainda Estou Aqui. Criou-se um clima de pânico na empresa. Por que criou-se um clima de pânico na empresa? Essa apuração foi realizada pelo Drops de Jogos, começou na Gamescom Latam, em 2024, e mostra muitos possíveis problemas da empresa que está no imaginário da cena brasileira de jogos, como responsável pelo Mega Drive, pelo Master System e pela representação da SEGA no país. Esses são os 2 principais atores aí da matéria. O Valdeni Rodrigues, que é o CEO da Tectoy, e o Gilberto Novaes, de uma empresa chamada Transiri. Sabe o que a Transiri faz, Sofia? Pagamento de maquininha de cartão. As maquininhas da PagSeguro são da Transiri. Entendi. Tá? Vamos seguir. A conversa se deu depois do dia 27 de novembro de 24, repercutindo uma reportagem publicada pelo Drops de Jogos. No nosso texto, Valdeni Rodrigues, executivo com experiência em empresas como IBM, Compuware, PTC e MSC, aparece em posts na rede X Twitter com mensagens machistas atacando a China e o filme Ainda Estou Aqui com fake news. Vencedor do Oscar, estrelado por Fernanda Torres, a Tectoy está comercializando o computador portátil Zinix. O Zinix trata de um white label, uma réplica autorizada do dispositivo chinês Ainlock Zero, ou seja, as mensagens de Valdeni, além de serem de extrema direita, bolsonaristas e preconceituosas, provocaram danos ao negócio. E o relato dessa reunião tensa de bastidores mostra quem realmente manda na Tectoy. Diferentes pessoas me contaram, tá? O Valdeni é uma marionete do irmão. Quem manda é o Gilberto. Tá? Vamos seguir. Quem é o verdadeiro dono da Tectoy? Gilberto Rodrigues Novaes, o Giba, é o verdadeiro dono da Tectoy. As pessoas que trabalham na empresa dizem que é ele quem realmente lida com o dia a dia da Tectoy, toma as decisões que são mais sensíveis, exercendo uma gestão que mostra, inclusive, as relações políticas que ele tem no estado do Amazonas. Lá ele fala com o governador, tá, gente? E, sobretudo, em Manaus. Giba tem até uma sala própria dentro da Tectoy. O cara que não é CEO da empresa tem uma sala para mandar nos outros. Valdeni, embora CEO, obedece às orientações do irmão, por isso, assim que Giba determinou, sua conta na rede social foi retirada do ar.
iniciou-se dentro da Tectoy uma corrida para tentar arrumar uma enorme crise de reputação, enquanto a reportagem do Drops de Jogos era repercutida no Portal Terra, no Tecmundo, no Omelete e em diversos sites, além de canais de YouTubers. Aqui a gente repercutiu também. A Tectoy é gerida pelos irmãos, porque ela foi adquirida em 2019. Não é, portanto, a mesma empresa do empresário Stephanie Arnold, aquela de 87, dos anos 90, que deixou a tecnologia para investir em cacau no Pará e em iniciativas ambientais, é onde o Stefano está hoje. Não tem nada a ver com o Mega Drive e nem com o Zibo, que foi um fiasco. É outra empresa que está hoje. E a empresa que comprou a Tectoy chama-se Transire, Grupo Transire, em atividade desde 2009, com serviços de máquinas de pagamento para clientes como PagSeguro, Stone e Safra. Muitos desses trabalhos em parceria com companhias chinesas. Eis que surge um labirinto de empresas, e aí a gente vai para os CNPJs e começa a dar uma olhada. 4 empresas em sedes no mesmo endereço. A Tectoy está localizada após a aquisição na rua Fernando de Albuquerque, perto do Shopping Frei Caneca, em São Paulo, e da Estação Consolação de Metrô, ali nas redondezas da Paulista. O problema, outras 3 empresas estão nos mesmos endereços, sejam sedes ou filiais. Estão no mesmo endereço da Tectoy, a Transire de Pagamentos, dona do grupo, e a Amazonas Inovari de Software. Só que é um software corporativo, não tem nada a ver com Tectoy. A Victum, que é uma empresa administrativa de RH, está na rua Santa Mônica, em Cotia, no interior de São Paulo, onde também está uma filial da Transire e também da Tectoy. É um monte de empresa junta, é o mesmo CNPJ. É uma zona isso aqui, tá? E aí tem comprovando, porque eu não faço nada sem documentação, o endereço da Tectoy no site oficial, o endereço da Amazonas Inovari no site oficial, os registros da Transire Serviços em Cotia no LinkedIn e no site do Serasa, a Victum Serviços de Administrativo na rua Santa Mônica, em Cotia. Tudo isso que eu tô mostrando para vocês, esses prints todos, gente, foram meses e meses de conversas com um monte de gente que eu tive para bater essas informações e publicar. Tá, isso aqui demora para sair também. Essas mesmas empresas possuem subsidiárias em Manaus e olha o problema. No Amazonas, a Victum está na Avenida Mário Ipiranga e a Amazonas Inovar está na Avenida Mário Andreasa. As duas empresas estão a 15 minutos de distância. Elas estão no distrito industrial que abriga a maior parte das fábricas da Zona Franca de Manaus. O que tem de problema nisso, Sofia? O que é dito é que essas subsidiárias foram instaladas no estado do Amazonas para usufruir da Lei 8.387, a Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. A Amazonas Inovari, portanto, se beneficia de incentivos fiscais para o desenvolvimento tecnológico. É tudo junto. E são empresas que não se conversam. A Sofia já estava pensando aqui no burguês tentando fugir de imposto. É exatamente isso aqui, cara. É isso, entendeu? E aí, qual é o problema todo? Isso aqui muitos empresários, infelizmente, têm essa mentalidade, só que assim, sonegação fiscal é crime, tá, gente? Então, eu acho que o Ministério Público tem que dar uma olhada nisso aqui. Não estou dizendo que eu não estou imputando crime nele, mas eu acho que tem que analisar tudo isso que eu levantei aqui, para saber se tem alguma coisa errada ou não. E aí, isso se reflete na inexperiência com os negócios, porque você começa a misturar tudo. Recentemente circulou uma notícia que a equipe de marketing inteira pediu demissão da divisão Zinix da Tectoy. A versão light do PC portátil foi anunciada, e eu não vou falar o preço promocional, tá? Eu vou falar o preço cheio. R$ 3.300, que repercutiu muito mal. Em seguida, o Drops de Jogos publicou as mensagens escandalosas do CEO, o irmão do Giba, verdadeiro coordenador da empresa. O Giba é o coordenador, na verdade. Enquanto o Zinix rendia publicidade positiva, a Transire tinha até um perfil misturando os dois negócios, chamado Tectoy Automação no Instagram. É um perfil chamado Tectoy que só divulgava a Transire. Com a reputação manchada, as empresas descontinuaram esse cadastro que divulgava o Transire Day,
um evento de automação para voltar a centrar na marca Transire. Ó, o nosso perfil agora é Transire Oficial, siga e nos acompanhem por lá. Mas eles deixaram um monte de pista na internet da confusão que eles estavam fazendo. A bagunça de endereços iguais e da atuação das empresas mostra que existia uma gestão completamente amadora para tocar um negócio de videogames, seja no hardware ou no software. O preço divulgado não levou em consideração os gadgets importados mais em conta, frustrando consumidores que enxergavam potencial em uma empresa nacional que sempre morou no imaginário dos brasileiros. Com a repercussão internacional na Gamescom Latam, o Zynix da Tectoy teve mais impacto do que a Nintendo no evento nacional e poderia ter sido o sucesso do ano por um preço menos salgado. Mas a Transire simplesmente sufocou o projeto, enquadrando a Tectoy e o Zynix como se fossem uma startup. E quando seu CEO foi flagrado com mensagens controversas, a empresa nunca respondeu à imprensa, não me respondeu hoje. E a repercussão online desse caso. Então é isso, gente. É uma empresa amadora, de gente responsável e muitos problemas internos, porque essa gestão toda familiar afastou os funcionários. A gente tentou ouvir o outro lado, ninguém me respondeu nada, porque não tem resposta para isso, né? Aparentemente. Tá tudo provado. O IGN Brasil soltou uma matéria com o Pedro Caixa, que é diretor de marketing deles, dizendo que o clima dentro da Tectoy é de enterro, tá? Estão acabando com a empresa por conta dessa zona que fizeram de CNPJs. É uma bagunça completa. E o Pedro falou um pouco sobre isso na entrevista que ele deu pro Flow Games. Eu vou trazer para vocês o trecho mais importante aqui, que é 5 minutinhos. Vamos lá. Cara, e aí você de fato saiu da empresa quando exatamente? Agora, né? Final de janeiro. Tá, então você passou pelo lançamento, as vendas e tal. Passei. Uhum. Eu tava ali cuidando no dia que, né, do lançamento. Tipo, eu dei um Zynix. Eu fui na casa do Brino dar um Zynix pra ele. Aí depois o Ed veio aqui, né? Uhum. E aí eu tava ali cuidando da campanha de e-mail marketing, né? Lançando os e-mails, tava acompanhando o Flow aqui, tava todo mundo lá no escritório e tal, da galera que tá trampando no projeto agora. Então sim, eu tava, mas assim, já tava naquela... tipo assim, não vou falar que não teve embates, assim, eu tive brigas muito grandes ali dentro, assim, tipo, talvez foi uma coisa que muita gente me falou que talvez, tipo, será que você acha que a sua dificuldade de lidar com essa galera mais velha pode ter sido um empecilho? Eu acho que sim. Eu sei que eu era muito mais reativo no começo, porque eu ficava, mano, se isso é o que tá certo, tem que ser o que tá certo. Uhum. Mas eu percebi que, tipo, a visão da galera era muito diferente. Então eu sinto que isso talvez tenha trazido, tipo, algumas coisas ruins, assim. Porque, cara, era muito difícil de dialogar, porque são linguagens completamente Muito diferentes, tá diferente, ligado? sim. E aí, só que, tipo assim, já tava num processo tanto que, cara, eu recebi o preço depois da imprensa. Caramba! Sim. Que Eu doideira. não, tipo, Entendeu, Sofia? Nem a equipe sabia quando os anúncios seriam feitos. O cara do marketing falando isso. Eu ia fazer comparações com realidades que eu já vivi, mas é melhor não para evitar processinhos. o preço já tinha sido enviado foi enviado com embargo pra imprensa. Claro. E aí, então, eu recebi o preço pra colocar nos materiais promocionais, tá ligado? Eu não tive peso de decisão, tipo... Porque eu, sinceramente, não ia falar, bota 3.300 e aí fala que vai ser 2.700. Eu não faria sim. isso. Eu não faria isso. Uhum. Tipo, pra mim... Porque aí que tá, eu acho que o Ed falou isso com a gente na época, não lembro agora exato. Que o preço é o 2.700, esse 3.300 é um negócio que provavelmente nunca vai acontecer. E... Foi top-down, foi coisa veio de cima. Pois e aí assim, mas o cara, pô, não tenho dinheiro agora pra comprar isso aí, mais pra frente eu não vou ter mesmo, né, num valor desse. E 3.300 no Lite é coisa de lunático esse valor. O 2.700 já é alto, o 3.300 é impossível, pô. Todos da equipe concordam com você. O preço do PlayStation 5, pô. Exato. Se a gente, porque é inevitável que a gente compare o consumidor, né? A gente tem que sempre colocar no consumidor, porque a nossa realidade, querendo ou não, acaba sendo outra, né? Nós estamos aqui, talvez muitos de vocês. Então o consumidor... A nossa realidade é que a gente recebe pra testar, né, ô Micali? Não é que a gente é rico, é outro papo. O cara que vai na loja, vai no site, pesquisar, esse cara ele vai botar na balança outros aparelhos, né?
até mesmo os de óbvio. mesa, né? Ou até Óbvio. mesmo um Switch, né? Mesmo Uhum. que não seja o Windows. Então, eu imagino que isso tenha ido muito além da instância de vocês, no sentido de timing. Eu acho que vocês têm a impressão de que isso poderia ter sido anunciado antes, aí é a minha opinião aqui, né? Mas eu tenho certeza de que vocês também devem ter pensado que não vamos Mano, demorar muito pra a falar gente do perdeu o preço. Natal. É, Não fazia sentido perder o É. Natal. Isso, tipo. exato. Não, teve pra isso. mim, assim, o rolê de perder o Natal, a campanha de Natal tava pronta. Uhum. Tudo, tá? As artes, tava tudo pronto, a campanha de Natal. O briefing dos influenciadores que iam fazer, tava tudo pronto. A gente perdeu o Natal, perdeu a data do Natal. E essa coisa também que eu lembro, agora na época vocês me corrijam aí, é que eu lembro que você comprava e você recebia, sei lá, quanto tempo depois, não foi um esquema desse? Quando Ah, você não, tava vendendo? Case, né, também. Não, a pré-venda, assim, foi anunciada com a, tipo, a pré-venda falou entrega em até 60 dias. Aham. Se eu não me engano, foi em menos de 60. Aham. Sim. Mas foi ali, tipo, era na pré-venda. Então, tipo, pré-venda você receberia até então. Depois, o tempo de entrega, tipo assim, isso foi uma coisa muito legal que foi desenvolvida pro Zinix, assim, que, beleza, ele tá sendo vendido no site próprio. A logística do Zinix foi repensada do zero, não usava a mesma logística que o antigo site da Tectoy. Foi pensada do zero, uma logística nova pra entregar em até 2 dias, Uhum. sabe? Então, tipo, Depois que passou o período de pré-venda. você diz. depois que passou o período de pré-venda, agora é oficial. Chegou o Zinix, aí ele começou a ser entregue rápido, assim. Eu acho que não demora hoje E aí, pra conseguir o Zinix. teve algum impacto lá dentro depois que, sei lá, porque normalmente quando você faz o lançamento do produto, começa o ciclo de vida dele, Sim. né? E como é que foi o impacto da primeira onda das vendas do negócio dentro da empresa lá? Eles chegaram a comunicar vocês? Porque não sei nem, você não sabia nem o preço quando saiu, né? Eu não recebi muito feedback, não, assim, tipo, uma coisa que eu fiquei muito feliz, que eu achei, tipo assim, legal, porque muita gente, sei lá, tipo, quando a galera tava falando sobre marketing, assim, comigo lá internamente, não, a gente tem que ir pras coisas novas do marketing e tudo tal. Mas às vezes o básico e o antigo também funcionam. Uhum. As primeiras vendas do Zinix foi tudo através de e-mail marketing. Olha só. Exato. Tipo Mas assim, o e-mail marketing é um método que É. bom, eficiente, né? cara, tipo assim, a gente passou muito tempo capturando lead, assim, a gente tinha uma base de leads gigantesca. Aí E vai aí, peneirando, não, né? e Topo de funil, né? A gente Mas eu desconfio que não vendeu, não, Sofia. Não deve ter vendido muito. Não. Enfim, Pedro, eu fico olhando para essa situação toda e fico pensando, os caras criaram um esquema absurdamente complexo com aquelas Eles têm uma empresa de empresas, maquininha de CNPJs, cartão, gente. para fazer botar a marca em white label. Que eles fazem nas maquininhas. E por que Pra vender quê? alimentos? Pra quê? Sabe? E Só burro, é daí, só estúpido. e assim, tipo, daí com maus administradores, com toda essa complexidade, não conseguem dar conta disso. Meu Deus, não tinha como esse negócio dar certo. Não Não, e tinha, falar era uma coisa pra impossível você, a única dar coisa que certo. deu certo nisso foi uma coisa que o Pedro fez, e isso tem que dar os créditos a ele. Ele se aproximou dos estúdios indies brasileiros e fez um stand legal na Gamescom Latam. Isso foi bacana e importante, você ter um hardware associado a software nacional. Só que parou aí. Porque os donos é a Universidade de Loucos em Michigan. Desculpa, isso aqui é maluquice. 3 empresas no mesmo endereço. 3 empresas diferentes. Tem Troco de alguma coisa nada. muito errada nisso aí. Aham. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui antes que o jurídico apite. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já está voltando com mais notícias para vocês.